Então, chegamos, tá? No vídeo de hoje, nós vamos falar da Suzana e da Laís, tá? Ex-trans que são acompanhadas pelo pastor Flávio Amaral, que também está aqui. Esse vídeo é do canal Espiritualmente Podcast, tá? Nós pegamos uma parte que o vídeo completo ele é muito grande, é um podcast, né? Então, o que acontece? Aqui nesse vídeo você vai ver uma parte do testemunho da Suzana e da Laís e é impactante. Como a gente está na série de transformados, tá bom? Você vai acompanhar conosco, tá? Nesse podcast, nos bastidores está o pastor Flávio Amaral e a missionária Andréia, que são do LPD, a qual o apresentador está com a camisa deles aqui, tá? Seja um apoiador desse projeto. Então, você vai ficar impactado pelo que elas vão dizer, como foi esse processo delas. Sem mais delongas, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Você nasceu uma mulher. Sim. E aí você teve esse processo onde você foi tomando essa decisão de você deixar de ser mulher para querer se tornar um homem. Como foi esse processo? Explica pra gente. Olha, eu tive uma infância bem conturbada, tive muitos traumas na infância e eu na adolescência eu descobri o desejo homossexual e vivi na homossexualidade por 6 anos, né? Mas só que quando eu vivi na homossexualidade, eu via que não era o suficiente para mim. Eu comecei a sentir a necessidade de mudar minhas vestes, cortar os cabelos. E quando eu dei o passo da homossexualidade, eu vi que não era só aquilo, que faltava algo ainda, né? Que eu não estava totalmente feliz. Ali onde eu fui descobrindo que eu não era apenas uma lésbica. E eu comecei a ter o conhecimento da transexualidade. Foi bem na época da novela Força do Querer, onde eu vi a possibilidade ali que eu poderia me tornar um homem, né? E aqui quando ela fala uma diferença, tá, sobre lésbica e sobre trans, lésbica é aquela pessoa que gosta de ser um hominho, né? Como a própria Suzana fala, um hominho, se vestir como um homem e tal, não se incomoda com os seus seios, né? Ela não, ela viu a necessidade nela, falou que tinha algo mais. Por quê? Porque quando a pessoa faz a opção por esse caminho, você começa a observar que as pessoas que se tornaram trans, primeiro elas começaram a identificar o homossexualismo na vida delas e começaram essa transformação e parece que sempre falta alguma coisa, né, na sua aparência para parecer quem ela realmente quer parecer ser. E eu conversava com outras meninas que na época, que viviam igual eu, né? Só vestia igual roupinha de homem, cabelinho cortadinho. E nessa fase aí, as pessoas já me confundiam como um homem nas lojas, e me chamavam de ele, eu comecei a gostar daquilo. E eu comecei já a me ver ali como um homem, né? E ali depois da novela, eu já vi ali a possibilidade, eu posso ser. E onde eu fui pesquisar, e há outras pessoas que eu falei assim, não, eu não sou lésbica, eu sou trans, porque meus seios me incomodam, né? E eu já queria uma possibilidade de um homem mesmo. E nisso eu já fui, né, tentar pesquisar mais, e onde eu tomei a iniciativa de tomar a testosterona para adquirir ali os traços masculinos que eu tanto queria ter. Ter a barba, engrossamento da voz, e fui ali dando passo a passo. E daí removi os seios e cheguei na masculinidade que ali eu queria. Isso durou quanto tempo, Suzana? Durou 4 anos disso, vivendo como homem. 4 anos? Sim, troquei meu nome, fiz reservista, tudo ali que um homem ele tinha direito ali, eu conquistei. Olha, a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai ouvir mais sobre essa história, que deve ter muita coisa aí. Sim. Mais, né? Então a gente já vai falar mais sobre isso. E você, Laís, me conta, como foi esse processo? Bom, desde o início, como eu acho que... Essa daqui, ó, é a Suzana. Nós temos um vídeo aqui, tá, do testemunho dela desde o início com a missionária Andréia, que é muito impactante também o vídeo. E essa daqui é a Laís. Ela aqui no nosso canal ainda é novidade. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. E na capinha você viu as fotos dela aí, né, uma imagem dela de como ela era e de como ela está agora, na sua originalidade, tá? Que a grande maioria dos homossexuais percebeu logo na infância, né? E tinha um jeito pro lado oposto, né? Na verdade, pro mesmo lado. As minhas brincadeiras sempre foi envolvida com brincadeira de meninos,
carrinho, pipa, peão, esse tipo de brincadeira. E nos meus 14 anos eu comecei a me envolver com mulheres e com homens também, né? Eu vivi a bissexualidade até os meus 18 anos. Só que no relacionamento com homem eu não tinha sentimento, né? Então, na minha cabeça eu sentia que eu não tinha nascido para aquilo. Eu falei, eu não tenho sentimento para manter um relacionamento com um homem. Eu tentei um relacionamento e não deu certo. Eu levei mais na amizade. Então, assim, eu tentei lutar contra esse sentimento até os meus 18 anos. Dos 18 anos em diante, eu comecei a cortar o cabelo. Antes disso, eu fazia atletismo, né? Era até atleta profissional na época. Parei em 2012, cortei o cabelo. E aí eu comecei a fazer academia, mudei as vestes. Só que eu não tinha intenção nenhuma até então de ser homem. Tinha atração por mulheres, mas não tinha intenção de virar homem. E como eu sempre gostei de academia, eu queria pegar um corpo, comecei a fazer ciclo, comecei a usar bomba, usar testosterona, e aí eu vi que eu comecei a gostar mais da minha aparência, a me aceitar mais. Por conta também da infância, a gente sempre sofreu bullying, né? Na escola, por conta da magreza e tudo mais. Então eu queria mudar um pouco o meu corpo. Eu vi que os hormônios mudaram, né? E aí eu comecei a aplicar 1 ml de testosterona a cada 15 dias. Eu vi que pessoas também faziam isso, eu comecei a me inspirar em algumas meninas que estavam fazendo esse tipo de transição, né? Só que eu não imaginava que a consequência ia ser tão grande assim. Primeiro mudou a minha voz, só que chegou um determinado ponto que eu entrava no banheiro, as pessoas falaram que eu estava no banheiro errado, aquilo me entristecia, porque eu sabia que eu era mulher. Eu falei, não, tô no lugar certo. Então eu ficava brava, né? E só que chegou um ponto que eu não aguentava mais. Eu me sentia muito incomodada, sentia vergonha de ter que entrar no banheiro e ter que me justificar para alguém. E chegou um ponto que as pessoas olhavam para mim e não sabia definir o que eu era. Se eu era uma mulher com aparência masculina ou um homem com aparência feminina. E quando perguntavam o nome para mim, eu pensava 10 vezes na minha cabeça para poder responder. E dependendo da resposta que eu dava, se eu falava o meu nome com o qual meus pais me deram, a pessoa me olhava de baixo em cima e estranhava. Então, eu passei a entender de que eu já não tinha mais uma aparência feminina e que eu teria que adotar uma identidade, passar a ter uma identidade masculina para não ter que passar por constrangimento, né? Então, eu meio que... Eu não fiz acompanhamento médico, foi tudo na loucura, coisas que eu vi na internet, né? E não fiz acompanhamento psicológico, nem nada, só fui fazendo o que eu pesquisei, eu mesmo injetava os hormônios, eu mesmo corria esse risco, né? E um dos principais motivos de eu querer aplicar testosterona, continuar, é porque eu sempre sentia muita cólica. Todo mês eu tinha que ir para Santa Casa tomar Buscopan na veia, porque minha cólica era muito forte. Isso me impedia de ir para a escola, de treinar, de ter que trabalhar e tudo mais. Isso foi mais ou menos no ano de 2014 para 2015 que eu comecei a injetar os hormônios no corpo. Olha só a que ponto as pessoas chegam para conquistar um objetivo que elas tiveram ali, dessa transformação. Agora você observa, ela começou fazendo academia para cuidar do corpo e daqui a pouco começou a gostar dessa mudança e começou a fazer isso e fazer aquilo, uma coisa foi puxando a outra. Parece que uma coisa foi ocupando uma necessidade que deixava uma outra necessidade, né? Então assim, ela começou a tomar para isso e depois começou a tomar para outras questões e é tão perigoso que ela começou a se automedicar. Isso é um problema muito sério. Tá aí também mais um livramento na vida dela, tá? Outra coisa, já ia voltar aqui, não façam isso, tá? Não se automediquem, é muito perigoso. Cuidado, você que está pensando, muita gente sendo influenciada por aquilo que exige, por aquilo que veem, por aquilo que assistem. Pessoas, já tem testemunho de pessoas que tiveram coragem de passar por essa transformação depois de assistir cenas de novela, cenas de filme, influenciadores. Então, muito cuidado. Aí, de 2015 em diante, começou toda essa transformação. Foi onde que eu chorei muito para poder assumir essa identidade masculina, porque eu não queria. Eu não queria. Tinha sentimento por mulheres, me vestia como um menino, mas eu nunca tive a intenção de ser homem. Eu passei a querer ser homem por consequência do uso do hormônio masculino.
Então, na época ainda eu estava namorando, a minha ex-companheira me deu um apoio emocional, né, ali na época ali, para eu conseguir assumir essa identidade e passar a ser o Lucas que eu me chamava na época, né. Depois eu aceitei aquilo para mim e era como se eu tivesse nascido para aquilo. Na minha mente, a minha mente estava totalmente transformada. Eu falei, não, era isso, acho que foi para isso que eu nasci. Eu nasci para ser assim. Não tinha como eu nascer para ser mulher. Olha como que eu tô. Eu tava me aceitando. Tava uma maravilha do jeito que eu tava. Sociedade também. Sim, ninguém percebia. Minha voz era muito mais grossa. A pessoa olhava pra mim e falava, não tem como falar que era mulher. Se eu não contasse, né? Então, assim, eu cansei de viver me escondendo tanto. Eu parei de ir em médico por conta de ter que dar o nome. Aí a pessoa chegava na hora, não chamava pelo nome que eu pedia, chamava pelo nome que tava na identidade. E eu não respondia, então para evitar esses constrangimentos eu evitei buscar médico, eu evitei vários lugares e chegou a um ponto que eu não aguentava mais. Eu não tinha paz, porque eu não queria viver me escondendo, eu nunca aceitei esse sentimento por pessoa do mesmo sexo, desde a infância. Como eu disse, eu lutei contra até os meus 18 anos. Eu cheguei a ficar com raiva da primeira pessoa que pediu para ficar comigo, uma mulher que pediu para ficar comigo. Eu queria bater na pessoa, queria agredir ela. E passou o tempo, eu fui e fiquei. E dali em diante, eu achei que eu tinha nascido com esse sentimento. Mas, na verdade, não era. Era uma confusão muito grande na minha mente, que eu creio que seja força das trevas que trabalha. Muita gente vai me julgar por isso, mas eu não tô nem aí. Vai contra a palavra de Deus. Eu prefiro seguir o que tá lá, porque é aquilo que vai me dar a salvação. O que ela falou aqui, com certeza, vão gerar muitos comentários. Tá? Principalmente as pessoas que vivem na homossexualidade, como elas viveram. Tá? Vão confrontar elas dizendo que era de mentira, que não eram trans nada, que se elas não tinham voltado. Gente, Deus transforma a vida das pessoas. Deus transforma a vida daqueles que querem ser transformados. Deus muda a vida das pessoas. Então, da mesma forma que a gente respeita as pessoas que optaram por viver essa vida, muita gente fala que a gente critica as pessoas, que a gente é preconceituoso. A gente não tem preconceito. A gente só não é obrigado a aceitar. Mas a gente não desrespeita. Eu não ando na rua ofendendo uma pessoa que tem a sua ideologia diferente da minha. A pessoa que vive no homossexualismo. Eu não vivo apontando ou acusando a pessoa, não desrespeito, não xingo, não envergonho, não humilho, não ofendo. Então, assim, tem que entender também que as pessoas que estão querendo sair dessa vida também têm o direito de sair, como quem quiser entrar também, tá bom? Então, assim, para mim era uma força maior que tirava a minha realidade da realidade que Deus tinha para mim. Mas eu sempre tive esse apego com Cristo. Desde de infância, as pessoas ao meu redor, tinha um vizinho que morava em frente à casa da minha mãe, que mora lá até hoje, inclusive, sempre falou da palavra de Deus para mim. Quando eu tinha 12 anos de idade, ele falou para mim que eu ia servir a Deus um dia e que eu ia ter muitas propostas na vida. Mas eu olhei para ele e falei que não, que eu não ia colocar saia nunca na minha vida. Mas Deus tomou um caminho na minha vida lá em Londrina. Eu tava morando em Londrina nesse tempo que eu tava fazendo uso do... Eu sei que eu corto muito, tá? Mas eu não posso deixar passar isso aqui batido. Ela falou que alguns anos atrás tinha uma pessoa que mora ainda, que é vizinha da mãe dela, que falava de Deus para ela. Olha a importância de falar do amor de Cristo, de falar da Bíblia. As pessoas não esquecem. Olha quantos anos. Olha quantos anos. Ela tinha 12 anos. Agora você vê, aquilo que a gente fala, as pessoas podem até pensar que você tá falando de Deus, a pessoa pode até pensar, não, que não sei o quê, ou você pensar que não está fazendo efeito. Olha aí, ó, o rapaz, o vizinho lá, que falou do amor de Deus, está colhendo agora uma semente que foi plantada, tá? Que teve toda essa mudança, Deus cercou meus caminhos de uma maneira, um acidente de moto que eu tive, que eu quase morri, e era como se fosse uma voz clara na minha mente falando, volta para a cidade de Lucélia. Foi lá que eu nasci, né? Lá que eu estava morando até então. E aí eu voltei, peguei minhas coisas, eu não pensei duas vezes. Eu já buscava Deus lá antes, na igreja Bola de Neve. Eu sentia essa necessidade de estar mais próxima de Cristo, mas eu não sabia onde começar. Comecei a ir na Bola de Neve e depois eu senti uma necessidade grande de querer me batizar. Isso queimava dentro de mim, de descer as águas e entregar minha vida para Cristo.
Não foi igreja nenhuma que me forçou, até porque quando eu procurei a ajuda de um pastor, ele olhou para mim, dos pés à cabeça, e falou que para eu me batizar eu teria que mudar. Primeiro, que da forma que eu estava eu não poderia me batizar. Aquilo acabou comigo. Eu fui para casa arrasada, porque eu olhei para o céu e falei assim: Senhor, tu conhece o coração que eu tenho. Tu sabe quantas vezes eu lutei contra esse sentimento que é mais forte do que eu. Eu não mexo com ninguém, não faço mal para ninguém. Como que o Senhor não pode me aceitar da forma que eu tô? Como que eu vou mudar se eu não tenho força? Só que depois desse acidente eu comecei a ir para a igreja, comecei a frequentar a congregação cristã. E ali eu vi que era homem de um lado, mulher de outro, e com a aparência que eu estava, eu me sentei do lado dos irmãos. Até então ninguém sabia quem eu era, a não ser o irmão que me levava para a igreja e algumas pessoas que eram da vizinhança que me conheciam. Então, comecei a congregar, Deus começou a falar muito comigo. Primeira vez que eu pisei os pés lá dentro, Deus tomou do ancião para falar que a obra que ele tinha para fazer na minha vida ia causar espanto, que era para colocar, muitos iam colocar a mão na boca, porque era uma obra de espanto, que ele ia mudar as minhas vestes, que ele ia mudar o meu nome, que se fosse necessário ele mudaria, trocaria o meu sangue. Então eu acreditei naquilo. Eu falei, eu creio que Deus vai fazer, é comigo. E foi passando o tempo, fui ouvindo a palavra, passou uns 3 meses mais ou menos, quando foi em janeiro de 2019, teve o primeiro batismo, eu fui assistir esse batismo, e eu senti meu coração pulsar fortemente. Falei, não, eu só tô aqui assistindo, eu vou ver como que é, e quando eu me livrar desse sentimento, quando eu parar de gostar de mulher, eu vou batizar. Mas a gente pensa dessa forma, mas não é desse jeito que acontece, né? E aí, assistindo ali o batismo, umas 3 pessoas já tinham se batizado, e aí Deus falava assim na boca do irmão que presidiu o culto: tem uma pessoa aí no banco que Deus já livrou da morte, e tem uma obra parada na sua vida que Ele quer dar continuidade. E para que essa obra aconteça, eu preciso que você dê o primeiro passo. As águas estão aqui. Eu vou chamar mais um hino, e você vai sentir no coração, essa pessoa está resplandecendo no banco. Eu não vou apontar para quem que é, você vai saber que é com você. E falava desse jeito. E naquilo meu coração saía pela boca e eu ficava contendendo com Deus. Falava, Senhor, eu não vou. Olha a forma que eu estou. Enquanto o Senhor não me mudar, eu não desço as águas. Porque coava na sua cabeça a voz do pastor dizendo, você não... Exatamente. Traumatizou isso, ficou forte. E aí eu não aguentei ficar no banco. Eu não aguentei, meu coração pulsou de um jeito que eu levantei, entrei lá no vestiário, os irmãos me receberam chorando, ninguém sabia quem eu era até então. Cheguei nas águas, o ancião que estava lá perguntou para mim se eu era dali, pediu para eu ficar firme que Deus tinha uma obra muito grande para fazer na minha vida. Ele falou assim, olha, fica firme, que Deus tem uma obra muito grande para fazer na sua vida, porque foi você que Deus me mostrou sentado resplandecendo ali no banco. Aquilo caiu um jugo das minhas costas, um peso. Aquela cruz que eu carregava de não ser aceita por Deus caiu por terra ali. Então ali eu vi que Deus estava me aceitando, Ele me queria, diferente do que o pastor me disse, né? Então eu desci as águas, voltei, quando eu tô saindo, eu escutei ele voltando para a Irmandade falando, Irmandade, Deus não faz acepção de pessoas. Deus me mostrava esse rapaz sentado ali no banco. E Deus... e mostrou para ele até onde ele queria. Se ele quisesse, ele poderia ter revelado como mulher. Mas talvez se tivesse revelado como mulher, o homem, o pastor como homem, né, o ancião como homem, poderia não ter barrado o batismo, né? Poderia, porque pode acontecer a pessoa, né, ficar um pouco meio... E muitos, depois que ficaram sabendo do meu batismo e que sabia que era uma mulher, muitos começaram a se escandalizar. Se escandalizaram, alguns me receberam com amor, me abraçaram, mas dava para contar nos dedos de uma mão só, ainda faltava dedo. E foi uma luta muito grande para permanecer, porque o pessoal... E você, o que acha disso? Pensa direitinho, deixa aí o seu comentário, que seja uma crítica construtiva, só coloca a sua opinião sem ofensa, tá? Porque tem muita gente que não vai batizar por saber da real situação. A pessoa que batizou não sabia se era homem, se era mulher, também não procurou saber. O que você acha? Pode, não pode? O que você pensa disso? O certo é o arrependimento, ter um arrependimento primeiro,
deixar de cometer algumas práticas para então se batizar, para saber o real significado. O que você pensa disso? A maioria das vezes, principalmente no nosso caso, tem pressa na conversão e as coisas acontecem da forma que Deus quer, né? Não da forma que o homem determina. Sim. E ele passa por cima de doutrina, de homens, doutrina, ele passa por cima de tudo. Porque Deus já se usou de situações que é abominável até então, que está na palavra, para eu poder estar dentro do lugar que ele queria que eu estivesse. Aqui eu só corrigi algo aqui que eu particularmente não concordo, foi quando ela falou assim, Deus passa por cima de tudo. Não passa, não. Na verdade, Deus quebra protocolo, mas Deus não quebra princípio. Então, eu estou falando com ela, a respeito dela aqui, não é confrontando ela, não. Tá? De repente, a forma que ela colocou aí seja compreendida diferente pelas pessoas. Deus quebra protocolo, mas Deus não quebra princípios. Tá? No caminho para me guiar para o caminho que ele queria. Naquela época foi na igreja de Congregação Cristã. Exatamente, exatamente. Então, assim, muitos não gostaram de receber a notícia e ficaram onde já se viu uma mulher sentando no banco dos homens, o ministério não tá vendo isso. E Deus, por sua misericórdia, toda vez que eu chegava na minha casa, eu dobrava meu joelho, orava a Deus, falava, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor requer de mim? Faça em mim a tua vontade. Eu tô aqui, eu quero salvar a minha alma. Na época eu namorava, terminei um relacionamento de 3 anos, que pra mim foi muito difícil, que eu terminei gostando muito. A pessoa não entendeu muito bem, né? Não aceitou muito bem. Namorava uma menina. Isso. Ela é de uma família cristã e Deus se usou dela no começo do relacionamento pra falar que a gente não ia ficar muito tempo junto. Então, assim, Deus permitiu, porque foi através dela que eu senti um desejo muito grande de buscar Deus. Sim. Pela postura dela e da mãe dela. A mãe dela é cristã até hoje. Ela não tá no caminho, mas tem a palavra dentro do coração. E eu lembro que quando eu pedi ela em namoro na época, ela falou assim, eu sinto que eu vou fazer parte da sua vida por um tempo e depois eu vou ter que deixar você seguir. E aí depois do meu acidente, que veio aquela voz falando pra mim voltar pra Lucélia, eu tava internada esperando vaga pra cirurgia, né? Ela falou pra mim que sentia que o amor que tinha por mim não tava tendo mais. Que era só um querer bem. E aí ela me contou uma revelação que a mãe dela teve logo no primeiro ano de namoro nosso. Que era como se fosse uma corrida de barco, e nessa corrida a gente estava atrasada. Enquanto eu estava indo para a corrida, ela estava procurando um sapato, e aí ela saiu atrás de mim, só que eu já estava no barco indo embora. E no que o barco estava indo, ela foi atrás de mim, caiu numa areia, essa areia começou a se mover, e ela começou a descer. E a mãe dela, lá no sonho, foi atrás dela, ajudou, tirou ela daquele buraco, e o meu barco sumiu, e eu não estava como Lucas, estava como Laís, era uma menina na visão. E ela chorando falava pra mãe dela, poxa mãe, ela nem me esperou. E ela falou, filha, fique em paz, que o que você tinha pra fazer você já fez, agora você tem que deixar ela seguir. Ó, isso aqui é muito forte. Isso aqui mostra pra gente que cada um tá num tempo diferente. Nem todo mundo tá no mesmo tempo. Tem gente que tá no tempo de receber as bênçãos pelas lutas, né? Pelas guerras batalhadas. Tem gente que tá no tempo do processo, do deserto. Tem gente que tá no tempo de se entregar a Deus. Tem gente que tá no tempo de amadurecer. Tem gente que tá no tempo de plantar. Tem gente que tá no tempo de... Então cada um tá num tempo diferente. E isso aqui que ela falou espiritualmente é muito forte. Gente, aqui eu me encaminho para o final. Você que quiser assistir esse vídeo na íntegra, mais uma vez, tá no canal Espiritualmente Podcast. É um vídeo de quase 2 horas de duração. Eu queria trazer para você ver entender como é impactante pessoas na vida de pessoas, que influencia para um lado bom ou influencia para um lado ruim. Então, ó, muito cuidado com as pessoas que estão próximas, com as suas amizades. De repente, hoje é o dia de você pegar o seu celular e você começar a fazer uma limpa na sua agenda telefônica, nos seus contatos do WhatsApp, tá? Então, ó, pensa nisso, tá bom? Vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.